Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E na canção nova, é Maria que tudo faz, é Maria que tudo fez. Se você é irmão evangélico, meu irmão, somos todos filhos do mesmo Deus, e que na canção nova nós temos essa graça. E o Monsenhor Jonas, Padre Jonas, nos seus documentos internos, nos outros documentos internos da comunidade, ele fala para nós que nesse tempo a qual nós estamos vivendo, Elias, é o tempo em que nós temos que pedir sim esse auxílio, porque é Maria que nos vai conduzir a servir melhor. Paulinho, mais conhecido como, talvez pelo forte, é Paulo Sérgio Eleutério, né? Filho do seu Antônio, da dona Inês, que está lá no céu. Meu pai morreu em 2012. E em 2013, no dia dos pais, meu pai estava lá em cima. Oh meu Deus, me dá esse presente, traz a minha velhinha para perto de mim, né? E no dia dos pais, minha mãe partiu. Então poderia estar aqui Elias reclamando, né? Deus não me ama, Deus tirou meu pai. Não, nós somos cidadãos do céu. Então uma alegria muito grande estar aqui junto com Elias. Eu falei para Elias, vou seguir seus passos nessa partilha. Conversa. Eu que vou seguir os teus, Paulinho. Paulinho é um homem de Deus, né? O outro jeito que a gente conhece o Paulinho aqui é o homem de Deus. Por onde ele encontra com a gente na chácara, ele fala, ô homem de Deus. Então esse é o Paulinho, homem de Deus. Mais uma vez, bom dia para você que também sintoniza agora na TV Canção Nova. Sou Elias Júnior. Missionário, graças a Deus, há 11 anos já na Canção Nova. E você, Paulinho, quanto tempo? 27. 27 anos. Tentando servir a Deus, né? Vê quem que segue os passos de quem aqui. Eu sigo os seus. A conversa. Que bom que você veio, você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando. Nós vamos falar hoje sobre a espiritualidade do trabalho santificado. Né? Como o Paulinho muito bem introduziu, começamos com Nossa Senhora, porque por ocasião dos 45 anos da Canção Nova esse ano, né, Paulinho? 45 anos da Canção Nova, o Padre Jonas, antes de falecer, ele pediu que esse ano fosse dedicado a Nossa Senhora. Então, Canção Nova, 45 anos formando discípulos. Esse é o nosso tema deste ano da comunidade Canção Nova. E, propriamente do Kairos, né, o diácono teve essa sensibilidade de falar sobre a experiência do trabalho e, claro, primeiro à frente, Maria. Com Maria, nosso tema de hoje, né? Com Maria trabalhamos para Deus. É preciso suar a camisa, dar-lhe o melhor. Frase de Monsenhor Jonas. Essa frase está dentro dos nossos documentos aqui na Canção Nova, onde o Padre Jonas fala sobre o trabalho santificado. E é isso que eu e o Paulinho vai falar com vocês hoje. Então, por que falar sobre o trabalho santificado? Porque o trabalho santificado, ele é uma forma de espiritualidade, é uma maneira de você se santificar, é uma maneira de cada um de nós nos tornarmos santos. O Padre Jonas entendeu, não somente a partir dele, mas até mesmo outros santos, inclusive São José Maria Escrivá fala muito sobre isso, essa experiência da gente se santificar pelo nosso trabalho. Então, muitos, como eu disse no comecinho da oração de hoje, tem muitos pais, muitas pessoas santas no céu, por causa do seu trabalho, por causa da sua honestidade, por causa da maneira que realizava com amor aquilo que Deus lhe confiava. Dom Bosco, nosso patrono também, Paulinho diz assim, quem trabalha com amor, ora com as mãos. Então tudo aquilo que nós fazemos com amor e dedicação, se torna também parte da nossa espiritualidade e nos ajuda a sermos melhores, a alcançar santidade, porque é difícil, não é? Ainda mais no mundo como hoje, é difícil muitas vezes a gente segurar algumas coisas que vêm, a gente quer soltar, quer ser impulsivo, ser honesto, isso é um valor que a gente precisa. Tem muitas coisas que nós vamos discorrer nessa pregação de hoje,
que com certeza vai enriquecer para mim, para o Paulinho e para você que está em casa, entender por que é importante viver a experiência do trabalho santificado e como nós vamos viver essa experiência. É uma alegria muito grande ver você aqui, no rincão do meu Senhor, esse lugar que muitos milagres aconteceram. E eu quero pedir a Nossa Senhora, você que está aqui, e você que está em casa, pelas rádios, pelos meios de comunicação, que você não saia daqui, da frente da TV, ou ouvindo pelo rádio, da mesma maneira que você chegou. Que bom que você está aqui. Agradecer a comitiva de cavaleiros lá de Brasópolis, Campos do Jordão, que vem a confirmar essa pastoral, esse ministério do povo sertanejo. Não é quantidade, qualidade. Com certeza o ano que vem estaremos fortes com a comitiva noturna, em homenagem aos pais de Cachoeira Paulista. Mas vocês chegando ontem aqui, 7 cavaleiros, mais os apoios, foi um sinal de Deus para não parar. Para não parar. O tempo é de Deus. A gente precisa estar atento aos sinais de Deus na nossa vida. Deixa eu falar para você, Elias. Fala, Paulinho. Deixa eu falar para você. Na hora que o diácono proclamou essa palavra, me deu um chacoalhão. Não perturbe o vosso coração. O que tira a sua paz? Elias, o que tira a sua paz? Paulinho, o que tira a sua paz? Você que está em casa, o que tira a sua paz? Você que é pai, você que é mãe, você que é bispo, sacerdote, missionário, você criança. A palavra de Deus, quando é proclamada, ela não volta para Deus sem ter causado efeito em nós. Nós vamos falar do trabalho santificado, e essa palavra, ela nos provoca, porque você que trabalha lá na boleia do caminhão, na roça, na cozinha, no escritório, como missionário, você dá a sua vida. O que perturba o seu coração? Crede em Deus. E o Monsenhor Jonas, o Padre Jonas, a canção nova, ela nos leva a crer, a ter fé, e além da razão humana. Nós contemplamos aqui, em toda a canção nova, essa grande companhia de pesca, as promessas de Deus realizada no meio de nós. E você veio e você está aqui. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E Elias, vocês músicos, dá uma tocadinha nesse acordeão aí, que acordeão leva a gente para a família. Na casa do pai tem um lugarzinho, nós somos cidadãos dos céus, reservado para você lá com o seu nome, Elias. É verdade. Com o seu nome, o Monsenhor Jonas disse para nós, para você que faz parte dessa obra de Deus, como evangelizador, como sócio evangelizador, como membro da comunidade, como colaborador. O Padre Jonas falou que vai estar lá na porta do céu te esperando, e você não pode perder o céu, porque tudo isso vai passar. O céu te espera, o céu me espera. Então o que perturba o seu coração? É uma conta para pagar? É uma situação no seu casamento? É uma situação de enfermidade na sua família? É você que está discernindo a sua vocação? Mas Paulinho, o que tem a ver com tudo isso? Que o tema é tudo. Com Maria trabalhamos para Deus. Tem tudo a ver, Paulinho. Tem tudo a ver, porque se eu vivo provações, se eu estou com perturbações no meu coração, eu preciso entender que tudo isso tem um sentido. Eu não estou vivendo, como você muito bem disse, de qualquer jeito. Porque quando a gente vive as coisas de qualquer jeito, a gente não percebe que as lutas, as provações, as tempestades, ela tem um significado na nossa vida. As cruzes, tem uma razão de Jesus ter carregado a cruz até o Calvário. E ele disse: se você quer me seguir, toma a sua cruz e vem. Tem um sentido. Então quando eu perco esse sentido de que as lutas que eu estou travando estão me santificando, estão me fazendo mais forte, mais resiliente, estão fazendo com que a minha decisão seja: tá difícil, mas eu amo a Deus e por Deus eu vou fazer. É por isso, o trabalho santificado, ele se dá nisso, nas provações que eu vivo em cada dia. Eu vou decidindo: tá difícil, eu estou com o meu coração perturbado,
mas o sentido eu não vou perder. Existe um sentido. Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizeres, fazei-o de bom coração, para o Senhor e não para os homens. Muitas vezes você não vai ser compreendido no seu trabalho. Muitas vezes você não vai ser compreendido porque você quer ser uma pessoa justa. Tem gente que até perde o emprego por causa disso, Paulinho, você acredita? Por causa de ser justo. Quantas pessoas de fazenda, eu já ouvi testemunho, né, peão, perderam o seu emprego porque foram justos, porque agiram com a verdade. Talvez você que esteja aí acompanhando também, nem é da roça, mas vive essa experiência hoje, de infelizmente sofrer consequências, humilhações. Às vezes você não fez, mas te acusaram de que você fez aquilo, mas como você é pequeno dentro da empresa, você precisou silenciar, e até hoje você sofre as consequências disso, porque você não consegue crescer profissionalmente, porque as pessoas acham que você é culpado daquilo. Tem muita história assim, não tem? Eu mesmo já vivi situações assim, onde eu precisei silenciar, onde eu precisei ficar quieto, porque a minha palavra, se eu dissesse, eu ia perder o emprego. Agora fala para mim, Deus vendo isso, você acha que Deus não está me honrando? Você acha, Paulinho, que esse sentido que eu dou em silenciar, em falar, Senhor, o Senhor está vendo que não está sendo justo comigo, mas por amor ao Senhor, eu não vou pecar, eu preciso desse trabalho que o Senhor me deu, e eu vou silenciar. Deus honra os justos, meu irmão, e ainda que seja difícil para você, como disse o Paulinho, a palavra que o Paulinho e o diácono trouxe, não perturbe o vosso coração, não perturbe. As decisões, as dúvidas, as preocupações, as incompreensões, as dificuldades, as conquistas, os fracassos, tudo precisa ser vivido na presença de Deus. Meu irmão, como é que você começa o seu trabalho? Paulinho, como é que você começa o seu trabalho? Numa intimidade com Deus, porque eu sei da minha miséria. Primeira coisa, Senhor, me ajude a transmitir nos gestos, pequenos gestos concretos de amor, essa intimidade, porque o meu trabalho ele precisa ter um sentido. O seu trabalho precisa ter um sentido. E quando nós não pomos um sentido que eu e você, como Maria, eu e você, nós estamos para servir, nós vamos encontrar. Eu encontrei, Elias, um sentido aqui na Canção Nova, naquilo que eu faço. Hoje eu quero louvar a Deus pela infraestrutura. Vamos fazer 19 anos, dia 24 de agosto. 19 anos de departamento de infraestrutura. A Canção Nova sempre teve infraestrutura, mas o departamento, ele surgiu quando nós estávamos preparando para aqui o centro de evangelização a ser inaugurado. Aí criou-se o departamento. Então faz 19 anos que eu toco junto com a minha equipe. E por mais que eu seja responsável, entenda bem, quando eu coloco um sentido, e o sentido de eu estar aqui é servir a Deus, ao meu irmão, servir a Deus a você, servir a Deus aqueles que nos visitam. Então não encontro dificuldades de ser autoridade quando tem que ser autoridade, e ser submisso quando eu tenho que ser submisso. Não me dificulta, eu não entro num quartinho que seja aqui de trabalho, ou numa guarita de um segurança, sem pedir licença para o segurança. Pergunta para eles: você dá uma licencinha, eu vou usar o banheiro? Você me dá licença para eu usar o telefone? Eu, como autoridade, como responsável, é um encargo, eu podia chegar lá, bom dia, tem porteira aberta para fazer o que você quiser. E chegar ali e pegar, não, porque eu encontrei um sentido na minha vocação, no meu ser de Deus, que é o quê? Servir. E isso vai nos ajudar também
na nossa vida no dia a dia. E o Monsenhor Jonas sempre nos apontou esse caminho de servir. E sabe servir a quem, Elias? A você que está aqui. O Padre Jonas sabia que você viria. O Padre Jonas saberia que você escutaria, assistiria. O Padre Jonas, ele sabia que você ia vir até o santuário do Pai das Misericórdias. Quem serve é feliz. Então eu percebo que nós precisamos encontrar. Você já encontrou o sentido na sua vocação, no seu matrimônio, no ser pai, no ser filho, ser esposa? Porque não tem como contemplar esse espaço todinho que é a chácara de Santa Cruz, dedicado ao Pai das Misericórdias, feito para você. E o Senhor quer te chacoalhar no dia de hoje e trazer para você, para essa realidade. Quer ser feliz? É feliz quem serve mesmo. É verdade. E é por isso que nós estamos aqui, fazendo essa partilha com você. Trabalho santificado. Eu santifico a minha vida pelo meu trabalho, pelas minhas decisões. E como o Paulinho muito bem disse, quando eu trago para mim todos os dias, na minha espiritualidade, esse sentido, o porquê que eu estou acordando, o porquê que eu estou trabalhando, porquê que eu preciso dar uma resposta diferente em cada situação. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito, diz a palavra do Senhor em Provérbios. Confia no Senhor. O sentido está na permanência com Deus. O sentido está em ter uma vida inteira colocada nas mãos do Senhor todos os dias. Porque quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele vai traduzindo para nós o nosso cotidiano. Ele vai iluminando a nossa mente, fazendo com que a gente tenha a capacidade de enxergar as preocupações, as provações, aquilo que a gente vive no cotidiano, como também vai dando luz para as novas situações, as novas ideias, as situações que acontecem por onde que eu vou. Como é que eu faço agora? Ah, minha boiada estourou, né, Paulinho? Como é que eu faço agora? Por onde eu devo ir? Sabe aquela decisão rápida, certeira, aquela palavra certa? Só tem quem tem o coração em Deus, que deixa o Espírito Santo agir, que deixa o Espírito Santo falar. Não é possível improvisar uma vida com Deus. Ou eu tenho uma vida com Deus, ou eu busco permanecer com Ele, ou eu preciso correr atrás para isso. Na hora da aprovação, não tem como improvisar. Um rápido e pequeno testemunho, não é nem sobre trabalho, mas só para falar sobre essa realidade, é uma janela que eu abro, de estar na presença de Deus verdadeiramente. Quando chegou a pandemia, quem que ficou com medo aqui, levanta a mão? Eu sou o primeiro. Eu fiquei com medo, muito medo, porque eram tantas notícias, que as notícias que chegavam, parecia que todo mundo ia morrer no dia seguinte, não era? Eu pelo menos tive essa impressão. Falei, meu Deus, como é que vai ser? E eu estava lá em Curitiba, na casa dos meus pais de férias, e aí fechou tudo, eu não podia sair, não podia voltar para Canção Nova, nem de avião, nem de ônibus, podia de carro, mas eu estava de ônibus, então não tinha como. Então eu fiquei ali, e foi passando o tempo, como fechou tudo, não podia ir para canto nenhum. Eu que pensava que eu era um homem de fé, eu que pensava que era um homem muito resiliente, pronto para qualquer provação, me desesperei, e essa é a palavra, eu me desesperei, fiquei desesperado, eu perdi as esperanças, e esse é um pecado gravíssimo, porque quando eu entro no desespero, eu tiro a esperança do meu coração. É como se eu dissesse, eu não confio em Deus, Paulinho, eu não acredito que Deus pode transformar essa situação, eu não acredito que Deus é maior do que isso, eu acho que tudo isso que está acontecendo é maior que a força de Deus. E quando um coração da gente vive isso? Quando a gente viveu uma fé rasa, porque quando a gente vive uma fé sólida,
firme quando chega a provação, tem conteúdo, tem vida, tem permanência com Deus, a gente consegue. Opa, peraí, até vem aquele sentimento de medo, mas a gente fala, opa, peraí, eu sei em quem eu coloquei a minha fé, e Ele tem poder para mudar todas as situações, Ele tem poder para cuidar de mim. Se eu acertei até aqui, ótimo, mas o que eu errei, eu confio que o Senhor vai me perdoar, e se for a minha hora, eu falo, Senhor, me perdoa, tende misericórdia de mim. Se for a minha hora, eu dependo da sua misericórdia, porque eu não tenho como confessar, eu não tenho como fazer mais nada, está tudo fechado, e eu dependo do Senhor, por favor me salva. Você acha que Deus não ia salvar? Responda aí, você acha? Ia, não ia? Eu acredito, eu acho, né? Eu acredito nisso, eu acredito que a misericórdia de Deus, sobretudo numa condição dessa. Então, precisava eu desesperar? Não precisava eu desesperar, não precisava eu ficar com todo esse medo que eu fiquei, não precisava, Paulinho, eu ficar no chuveiro chorando e chorando por horas. O que eu vou fazer, Senhor, se o Senhor me levar? Será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Esse era o medo que eu tinha. E aí a ansiedade veio e eu não conseguia nem comer. Que besteira. Por que eu vivi isso? Porque a minha permanência com Deus, ela era improvisada, ela não tinha qualidade, ela não tinha resiliência. Graças a Deus eu vivi isso, porque hoje eu estou lutando para conquistar. Eu entendi isso. Se vir outra provação, eu vou conseguir? Só Deus sabe, mas pelo menos eu entendi o caminho, e eu estou para partilhar junto com o Paulinho isso com você. Que as provações que nós vamos viver na nossa vida, sobretudo hoje nós estamos falando do trabalho. Por que é importante eu viver um trabalho santificado? E eu só consigo viver isso se eu tiver com Deus, porque não dá para improvisar. É muito bonito falar, o trabalho santificado, na hora de dar uma resposta, eu dou uma resposta de um homem de Deus, eu sou justo. É muito fácil falar, mas na prática, se eu não estou com Deus, se eu não confio os meus planos, os meus negócios, as minhas decisões, se eu não lembro de Deus na hora de tomar as decisões, na hora de começar o meu trabalho, quando der errado eu vou desesperar, não vai ter jeito. E um dos desesperos que nos leva no dia a dia, que nós somos apóstolos nesse mundo, e Canção Nova existe para dizer para você que é pai, você que é da fazenda, você que é da roça, do litoral, o Senhor pôs o olhar em você quando ali seu pai e sua mãe se entregou, gerou você. E muitas vezes esses medos, essas angústias, essas preocupações batem a nossa porta. Mesmo nós que estamos dentro da Canção Nova, você que está vivendo essa situação, sabe por quê? Hoje eu e você estamos como aqueles apóstolos cansados. O diácono Nelson foi: não perturbe o seu coração, você está cansado sim. Você é missionário, você é padre, você é bispo, você é pai, você é mãe. A sociedade hoje está nos levando a como apóstolos cansados, pendurando a chuteira. Não, porque senão eu vou perdendo a esperança, eu vou perdendo a fé. E nós precisamos ter um ponto de chegada, aonde vai nos tirar do pessimismo, do medo, da angústia. E a razão de Deus é diferente da sua razão, homem, mulher. O tempo de Deus é diferente do seu tempo, do meu tempo. E como os apóstolos cansados nesse mundo, porque nós somos alvejados pelo demônio, com tantos adereços que nos tira dessa filiação de um pai que é rico em misericórdia, e que conta com você também a ser participante dessa obra, essa construção que é chegar ao céu. E a Canção Nova, não tem como olhar para a Canção Nova e não ver que é uma obra de Deus. Eu comparo, Elias, nós da Canção Nova como um pote de barro, carregando o carisma Canção Nova. Isso. Carregando o carisma, tem
um ouro precioso, porque é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a manifestação de Deus. Não tem como andar, entrar aqui na Canção Nova de cabeça baixa, não tem como estar nesse rincão do meu Senhor de cabeça baixa. E hoje a nossa igreja está cansada, hoje os nossos jovens estão cansados, hoje os pais estão cansados. Por quê? Esse apostolado a qual você e eu, que o Monsenhor Jonas muito nos ensinou, ele tem um mestre, que é Jesus, ressuscitado na palavra, ressuscitado na Eucaristia e ressuscitado no irmão que Deus coloca no nosso caminho. E suar a camisa, pessoal, não é fácil, não é fácil trabalhar com as contrariedades. E eu menti para você, Elias, aqui, ó, que eu falei, eu tive medo. Eu não tive medo dessa pandemia. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que o tempo é de Deus. Fala assim nas perseguições, virá sim as perseguições. Mas o Monsenhor Jonas falou para mim, eu ouvi nisso no meu noviciado, eu ouvi nas suas pregações, que a Canção Nova é do povo, estará com o povo até o final. Amém. No meio do povo. E o Senhor vai nos livrar, como livrou o povo do Egito. Eu creio. Porque nossa terra prometida é o céu, não é aqui na terra. E quando eu vi o primeiro cassete, e louvado seja Deus para aqueles que acreditaram, tinha o Clube da Boa Semente, tinha rádio, não tinha TV na época, mas tinha um programa na Bandeirantes, e sempre eu passava correninho ali como criança, e via aquele lá, Estou no Meio de Vós, na TV Bandeirantes. Mas tinha um programa que se chamava Boa Semente, e chegou nas minhas mãos um cassete, em que o Monsenhor Jonas falou que o que temos, precisamos render para Deus. Se você tem uma bicicleta, precisa render para Deus. Se você tem um cavalo, precisa render para Deus. Se você tem a sua fazenda, precisa render para Deus. E se tem a Canção Nova, apóstolos cansados, Elias, você não pode ser um apóstolo cansado. Paulinho, você não pode ser um apóstolo cansado. Músicos, você não pode ser um apóstolo cansado, porque a nós foi confiado um povo aonde a Canção Nova não vai chegar, aonde um padre não vai chegar, aonde um sacerdote, aonde um evangélico, aonde um cristão não vai. Você vai chegar com o seu jeito de ser. Você é a cavalo, você é de carro, você é de ônibus, sendo esse sinal de um apostolado de Cristo Jesus. O Senhor nos deu a sua vida por mim e por você, Elias. O Senhor nos deu essa obra. Eu fiz as contas aqui, Elias, até vou pular um pouquinho. A obra da Canção Nova pelos meios sociais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi isso Vou pegar aqui um exemplo de trabalhador enquanto você fala isso aí. Pode ir falando. A Canção Nova, o Monsenhor Jonas, ele quis tudo isso, quis que você ajudasse e ajuda a Canção Nova, porque nós estamos preparando um povo para Deus. Ou eu que vou, ou o Senhor que vem. Eu nunca ouvi o Monsenhor falar que na perseguição a gente vai sumir. Não, nós estaremos no meio do povo. O povo precisa de você, sacerdote, do senhor bispo. E é nadar contra a correnteza. As obras sociais da igreja, da Canção Nova e da igreja. E deixa eu partilhar uma coisa aqui, muito bonito. Eu trabalhei muito tempo na TV, nessa obra de Deus, suando a camisa. Rodamos durante 5 anos o Brasil, gravando um programa Resgate Já, na cadeia, no asilo, no centro de recuperação, em todos os lugares. 5 anos, eu era diretor do programa, às vezes cinegrafista e muitas vezes cinegrafista. E em 5 anos que eu tive na direção desse programa, eu não consegui mostrar todas as obras da igreja, que foi suado a camisa lá na paróquia, lá naquela pastoral, com uma Canção Nova. E você ajudou. Veja só, se a Canção Nova em 2022, Elias, 2022, isso, do ano passado, atendeu socialmente, na parte social, faculdade, Posto Padre Pio, Progem, Bom Samaritano.
147.767 pessoas. Porque nós rezamos muito. Você que liga a TV, nós rezamos muito. É ou não é, Elias? Sim. Mas tem muito trabalho, muita camisa suadas. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ligada ao Papa Francisco, ligada aos bispos, ligada às paróquias, está suando a camisa e as obras foram construídas. Eu e você não temos o direito de ser agora apóstolos cansados, Elias. Padre Jonas incansável. Incansável. Essa era uma das características dele. Eu não vivi isso com ele, mas eu ouço os meus irmãos falando que quando eu cheguei, o Padre Jonas já estava mais reservado por conta sua saúde, né? Apesar de eu ter tido a experiência de cuidar dele, eu fui sentinela do Padre Jonas, né? Tive a oportunidade de conviver bem de perto com ele. Mas o exemplo que eu vou trazer agora é o Padre Jonas nos encontros, onde até de madrugada ele atendia a última pessoa. Ele não ia dormir enquanto não atendesse todas as pessoas no encontro que ele pregava. E esse era a características que sempre traziam do padre: incansável, não parava, né? Visionário, ele enxergava uma alma, ele enxergava uma necessidade, chegava inteiro até no último instante de sua vida, rezando pelos enfermeiros e pelos médicos. Mas sofria muito, sofria com os problemas da comunidade, sofria com os problemas da sociedade. Padre Jonas era inteiro, por isso tem a canção nova. Eu gosto tanto de ouvir nos inícios. Eu tenho um vídeo gravado dele, falando nos inícios. Toda a comunidade cabia nas escadas de Queluz e faltava espaço. Era pequenininha. E ele falava assim: nasceu a canção nova. E a canção nova cresceu. E hoje o nosso pai fundador está lá no céu. Vamos, Elias, não para não. Vamos, igreja, não para não. Quantos bispos deram a sua vida pela causa do Evangelho, no trabalho social, no trabalho espiritual. Não nos dá o direito agora de ficar, como diz a palavra que o diácono trouxe, não, com um coração perturbado. Povo sertanejo. E quem não tem um pezinho na roça, o povo sertanejo está no início da canção nova, vai estar no meio e até o final. Você é do litoral, você é da cidade, porque, Elias, o meu coração arde porque nós fomos feitos para o céu, e você não tem o direito de perder o céu. Se perder nas luzes, se perder nas câmeras, se perder no acordeão, se perder no teclado, se perder naquilo que passa, não. O Padre Jonas nos ensinou o céu, mas no seu sofrimento, eu tive a graça de conviver com ele um pouquinho mais. Na sexta-feira, mesmo na sua enfermidade, era sagrado. 8 horas da manhã, pegava lá o carro, levava ele para Aparecida para ser atendido com um padre, um bispo, que atendia dando a direção espiritual, a sua confissão. Era sagrado, Elias, era sagrado. Eu chegava naquela casa, ali o meu Senhor, ou em adoração, ou rezando as laudas. Ele era um homem de oração ali. Aí eu quero entrar nesse apóstolo cansado, que muitas vezes sou eu e você que está aqui, você que está em casa. Porque o meu Senhor, quando ele cansava, quando ele se chateava, quando ele ficava, porque Deus mostrava o céu para ele e precisava levar a multidão, por isso nasceu a canção nova. E quando ele se apertava, quando o coração dele ficava perturbado, ele fazia como os apóstolos. Depois que era enviado 2 a 2, Elias, os apóstolos voltavam para junto de Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E Jesus disse a eles: vinde à parte para um lugar deserto. Nosso pai fundador nos ensinou que o desgaste no posto Padre Pio, o desgaste no Bom Samaritano, o desgaste atrás das músicas, o desgaste através de uma palestra, do atendimento de confissão, das obras sociais, o desgaste de manter essa obra que você mantém.
Precisa ter um ponto de chegada que é Jesus, na intimidade com Jesus, na intimidade com Jesus, aí vai dar a graça de você e eu recomeçar. Em Mateus 11:28, se eu não me engano, está: vinde a mim que está cansado, eu preciso de você inteiro. Lá na roça, tirando leite, no escritório, você pai, a sua primeira igreja é a sua casa, e depois vai estender para o trabalho, e precisa suar a camisa, e muito, como o Monsenhor Jonas Elias. O objetivo do Padre Jonas, e inclusive o da Canção Nova, sempre foi esse: salvar almas. Esse era o sentido. Por que ele fazia tudo isso? Por que ele era assim? Porque ele era incansável nesse sentido, que foi onde nós começamos a nossa pregação. O sentido, qual é o sentido? O sentido era salvar almas, era a santidade, ou santos ou nada. Meu irmão ou minha irmã, tudo isso para perguntar para você, para perguntar para mim e para o Paulinho: o sentido da sua vida, você que é pai de família, você que é mãe de família, está sendo a salvação da sua família? Está sendo a sua salvação? O seu trabalho pode te levar para o céu. É uma maneira de espiritualidade, se você fizer bem. Mas Elias, o cansaço do trabalho está me matando. O cansaço de tudo que eu tenho a fazer, são muitas coisas que eu tenho para fazer. O Padre Jonas não fazia isso. Ele não ficava murmurando do cansaço, ele ia. Eu sei que por dentro, algumas vezes ele se cansava muito, mas quando eu não duvido disso. Quando batia esse cansaço, ele voltava para o sentido. Qual é o sentido? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho almas para salvar. Porque é santos ou nada. Então, meu irmão ou minha irmã, você, qual é o objetivo de todo o trabalho que você vive, dia após dia, pegando ônibus de madrugada para quem está na cidade, chegando tarde em casa, para você que mora no sítio, esse trabalho difícil, cada vez mais difícil da roça, não é verdade? Por que isso? Porque tem um sentido: santificar-se, santificar a sua família. O ato de você trazer o pão todos os dias para sua casa te santifica. Santifica os seus filhos, porque vê o seu ato digno de um homem de Deus. A família é uma maneira de se santificar. Muitos santos e cada vez mais santos sendo descobertos agora. Casais que se santificaram pela família. Perdeu o raciocínio. Fala. É tão simples as coisas. Só um parênteses aqui, não esquece que você vai falar não, tá? Tá. O Paulinho e o Elias pregando a tempestade e a garoa. Fala aí, Paulinho. Entenda, eu vi duas situações concretas, eu vivi essa semana, 3, que rege a vida do cristão, que tira esse atormento que a palavra nos trouxe, que é: não perturbe o seu coração. Quando o seu coração está perturbado, porque você está em pecado. Pessoal, deixa eu fazer uma partilha bem de 3 coisas que eu vi essa semana. Canção Nova é vida. Padre Jonas nos ensinou que a gente vive primeiro e depois coloca em prática. É verdade. Nesse tópico, a qual nós estamos tentando partilhar, como é que é? A garoa e a tempestade? Tempestade e a garoa. Tem coisa que rege. Primeiro, o viver reconciliado. Tire as pessoas, pelo amor de Deus, do seu grupo de oração, do seu ministério, da sua casa. Não tem culpados. O pecado, quando entra na nossa vida, por isso Santo Agostinho fala, eu achei muito bonita essa frase bonita de Santo Agostinho, que é preciso amar o homem é a obra de Deus, e purificar as obras, que são o erro do homem. Quando o amor, que é Deus, entra na vida do homem, como Santo Agostinho falava, ele purifica o homem velho. E aí, estamos lá. Me chega, eu estou lá no céu, estou indo gravar. Escuta essa, gente. Porque houve reconciliação aqui. Escuta essa. Estava indo gravar, se eu não me engano, alguma coisa de Canção Nova Sertaneja. Me chega o Elias Júnior com 2 calhamaços desse aqui de preparação de pregação, que quando eu olhei aquilo lá, a primeira coisa que eu fiz foi rejeitar o Elias.
Veja só, uma situação que ele me mandou. Parecia um gato com as... Para ele é um rascunho. Para mim é um best-seller, um livro de 1000 páginas, entendeu? Porque a cultura, a formação é diferente. Se eu precisar fazer um parênteses, mandou 10 áudios, 10 não, eu exagerei, né? Mandou os 4 áudios. Deletei. Quando eu fui ver, tinha apagado tudo. Vai dizer, alguma coisa está acontecendo. Pessoal, os primeiros áudios, olha o homem velho, olha a minha fragilidade. Isso aqui para o Elias é um norte da nossa partilha. E está me ajudando. Mas quando eu vi essa graça, o dom do Elias, que não é o meu dom, pessoal, me bateu uma raiva. O que o Elias pensa? Né? E já veio uma situação que eu vivi com ele lá na Inhaxica, que eu fui para ajudar o programa, nós vivemos uma situação fora do ar, então uniu algo que estava lá guardadinho, pequeno. Lá foi uma fragilidade minha. Lá no passado, e eu não procurei ele, porque um casamento não se desfaz de uma hora para outra, você vai guardando. Um bom profissional, seja no meio dos cavalos, seja nos escritórios, seja engenheiro, ele não acaba de uma hora para outra. São pequenas coisas mal resolvidas que você vai guardando ali. E aí o que aconteceu? Então essa situação pequena, porque eu falo muito, né? O Elias fez um gesto lá atrás da câmera. Vamos, Paulinho, né? E aquilo lá para mim, eu azedei. Ali veio meu irmão mais velho, ali veio a correção do meu pai, ali veio a correção dos meus formadores. Naquele momento que não tinha nada a ver com Elias, que eu tenho um amor por ele. Mas eu me acovardei. Eu não fui até o Elias depois e falei: Elias, sabe que as gestas que você teve lá, cara, não me ajudou. Então ficou guardadinho ali, perturbando o meu coração. De repente, eu ligo para Elias: ô Elias, tá chegando uma comitiva aqui com os cavaleiros, me ajuda, cara, você toca, vamos cantar a música comitiva, que é boa demais. Obrigado. Não posso, Paulinho, que eu tô com um programa na rádio, eu tô lá na TI, tenho isso, tenho aquilo. E o meu querer com o Elias estar junto, criou mais uma, isso eu não partilhei contigo, né? Mais um. Aí, o Elias não está sabendo, já criei uma outra região, o Elias não quer estar comigo. Eu não entendi que o Elias tem a sua missão específica. Quando o Elias mandou para que hoje nós estivéssemos partilhando vida, canção nova, a obra de Deus, que precisa suar a camisa. Depois que eu fiz tudo isso, aí você me ligou, né? Vamos rezar. Elias, nós precisamos conversar. E nós fomos ali, onde tem todo o núcleo da canção nova, da comunidade. Um bosque bonito. Sentamos no chão mesmo, né? É. Primeiro sentamos no toco ali, mas só que estava meio ruim. Sentei no chão, a rama, né? E eu falei para o Elias: Elias, a primeira dificuldade que eu tive contigo, naqueles áudios que eu mandei, deletei e xinguei pra caramba, viu? Pequei, eu tenho que confessar Deus, eu não ouvi. Aí, o que aconteceu? Eu falei: Elias, me veio uma rejeição da minha história, da minha formação escolar, que eu tenho dificuldade, texto para mim eu dou meus pulos. Por isso que no local que eu trabalho hoje, como gerente geral, Deus coloca muitas pessoas que aquilo que eu não tenho, eles me ajudam, porque essa é a grande companhia de peças. Aí Elias, o que aconteceu? Eu falei para ele, eu fui o primeiro a falar, né? Falei: ó, foi por causa disso. Se você falar assim em áudio, seria isso aqui que nós estamos vivendo, seria tranquilo. E eu vou aproveitar. Lembra aquele dia lá? Me perdoe, rapaz, que eu fiquei muito bravo contigo. Ali houve reconciliação. Só que tem horas que a gente machuca o irmão e esquece de fazer gestos concretos. Eu poderia ficar ali, Elias, e me perdoar. Sabe quando você quebra um vidro da casa de um vizinho? Sabe quando você empresta um material lá, uma enxada, um cavalo, o cavalo mancou? Sabe quando você chega na pessoa: perdão, quebrou o vidro da sua casa, perdão. Mas eu precisava tocar aquele vidro que estava quebrado no Elias. E a primeira coisa que me levou, e algo que a gente já tinha planejado, a ter um momento em oração, andando a cavalo. Em cima do cavalo. Pessoal, para mim ali foi um oásis. Creio que o Elias foi bom também. Ali nós partilhamos, ali nós rezamos. Entenda, a nossa vida, ela é feita no suar a camisa. E a gente soa mais a camisa ali, nem tanto no trabalho, quando a gente vai pedir perdão para o outro. Aquela hora não dava para perceber, mas minha camisa estava suada.
Então esse trabalho, ser Canção Nova é bom demais, ser igreja é bom demais, estar no meio do povo é bom demais. Precisa ter reconciliação e é difícil. E quanto o meu amor pelo Elias cresceu, do Elias também, por mim eu posso dizer isso. Sim. Quanto amadureceu, é ou não é, Elias? Outra coisa. E essa experiência que o Paulinho falou, por isso que a gente gosta, né? Uma das coisas que o Paulinho falou bastante no áudio, que ele não apagou, foi: Elias, comigo o negócio é vida. Foi isso, Paulinho, isso mesmo, que bom. E aí como é bonito, né? A amizade, como é bonito a gente nunca ser impulsivo, nunca. Porque quando alguém fala firme com a gente, a nossa primeira intenção é ser firme também, não é? Sobretudo o homem. O homem quer mostrar o território ali. Opa, eu também sou alto, forte. fala mais alto. Mas tem que falar mais baixo. Tem que falar mais baixo e você tem que acalmar. Por quê? Porque faz parte a gente se irritar com as coisas. Eu me irritei com o Paulinho lá na Enha Chica, Lá na Enha Chica a gente foi fazer uma transmissão lá. Aí o Paulinho foi falar uns negócios lá. E o Paulinho fala pouco, né? E ele falando. E era a hora de eu entrar. E eu peguei e fiz assim. Só que eu fiz isso no meio do povo, né? Humilhação, não pode fazer isso com o irmão, né? Não pode, tá errado, eu tô errado. Mas o povo não viu não, viu? Mas, só eu. Mas quer ver o povo mandar os testemunhos que viu? Aí eu errei por quê? Porque eu tenho um negócio de organizar as coisas. E eu fico assim, eu planejo assim. Então se as coisas começam a sair fora, tem coisa que sai mesmo. Nem tudo que a gente está falando está aqui, 90% não está. Por quê? Porque o Espírito Santo vai sustando. Mas tem coisas que eu vejo que está muito fora, aí eu começo a me irritar, porque eu tenho isso é um dom de organizar, mas precisa saber que as pessoas não têm culpa, né? Precisa saber como falar com as pessoas, precisa ter paciência. Então eu estou trabalhando isso em mim. E eu errei com o Paulinho nisso. Só para vocês saberem o que aconteceu lá em Enha Chica, que todo mundo está querendo saber. O que aconteceu? Foi isso. Mas, gente, experiência é vida. Então, o Paulinho trouxe muito bem. E aqui em 2 Timóteo, diz assim: empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Como que eu me apresento diante de Deus? Como eu me apresento para receber Jesus na Eucaristia? Como que eu quero que os frutos de uma vida nova aconteçam em mim e na minha família, se eu não sou uma pessoa íntegra, se eu não busco viver o que eu e o Paulinho vivemos aqui, a correção fraterna, o viver reconciliado? Como que eu posso ter êxito no meu trabalho, se eu chego no meu trabalho e faço com que ele seja executado de qualquer jeito, sem os valores, como eu disse e repito, e até está na palavra, não estando com os valores de uma integridade? Não vai dar certo, porque uma coisa não cabe dentro da outra, não é? Deus não vai agir dentro de mim se eu não dou espaço para Ele. E o espaço que Deus espera que eu dê é um espaço de humildade, é um espaço de reconhecer Ele como o Senhor da minha vida, é um espaço de colocar Ele na frente das minhas decisões, de colocar o irmão junto comigo, não deixar ele para trás. Se precisar voltar para trás, a gente volta para ir os dois juntos, porque ir sozinho vai mais rápido, mas com o irmão vai mais longe. Sozinho, mais rápido, com o irmão vai mais longe. Frase que a gente aprende no discipulado, na Canção Nova. Então, ainda que eu precise voltar, mas eu volto no tempo do meu irmão, e assim ele faz comigo, eu faço com ele, e assim a gente vive em casa, no nosso trabalho. Sabe aquela pessoa que chegou no seu trabalho agora, que de repente não sabe fazer ainda, e você já sabe muito bem fazer o serviço, e você precisa voltar um pouquinho para entender que ela não tem ideia? Isso também santifica, sabia?
você ter paciência com essa pessoa, ensinar ela ao trabalho dela. E às vezes a pessoa chega e sabe mais que você. Acontece também. Às vezes a pessoa está muito mais avançado na experiência daquilo que você já faz há muito tempo. Precisa ter humildade para dizer, reconhecer que precisa aprender com o novo, não é? Precisa entender que algumas coisas mudaram. E o novo respeitar que tem uma história ali. Há 20 anos na empresa. Ninguém fica 20 anos numa empresa se for qualquer pessoa. Tem valores ali. Um aprendendo com o outro. Isso tudo santifica. Por quê? Porque isso tudo é cristão, é valores cristãos, é aquilo que Jesus nos ensinou, amar o próximo, é cuidar do nosso próximo. Que trabalhador eu sou? Isso tudo, a gente precisa responder essa pergunta. Como eu estou vivendo o meu trabalho hoje? O meu trabalho pode e vai me santificar se eu viver com coerência, se eu colocar Deus no centro, se eu não perder o sentido, tudo aquilo que a gente está falando, se eu viver com amor ao próximo, os valores cristãos, tudo isso a gente vai colocando. E uma coisa que a gente falou que eu não posso esquecer, que não dá para improvisar. Eu só vou conseguir dar respostas de um homem de Deus. E o Paulinho não teve medo na pandemia, por quê? Porque ele é um homem de Deus. Eu estava em outra maturidade na fé. Eu precisava viver essa experiência do medo para poder, está faltando experiência de Deus concreta aqui na minha vida. O Paulinho já tinha passado por essa fase. A gente tem que tirar alguns temores, entenda. Eu não tenho medo de morrer, mas não quero ir já não. Quero viver o tempo que Deus tem reservado para mim. E não tem medo de morrer, porque e se eu morrer, eu quero o céu. Eu já falei para Deus, se eu chegar lá no céu, e eu estou lutando para isso, viu pessoal? Que trazer uma vida de santidade não é querer trazer uma vida angelical, que não é santidade. Não. Eu sei que sou reconhecido por alguns companheiros de missão que batem estribo, cavaleiros. Eu sei que tem um respeito. Tem. Mas eu quero o céu. Porque o meu pai fundador, ele falou, e olha que desafio, Elias. O pai fundador falou que você cantaria melhor do que ele, que você pregaria mais do que ele, que você administraria mais do que ele. Ele falou, eu ouvi. Eu não estou falando que eu li no livro, eu ouvi ele falando que você tocaria mais. E você é filho de Padre Jonas, filha de Padre Jonas. Quantos sacerdotes são filhos de Padre Jonas? Porque pela palavra proclamada, e ele deixou esse legado. Ele deixou essa bênção. É um desafio muito grande. Mas olha, a obra é de Deus. E o carisma, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele a resposta. Pessoal, esses dias, uma partilha. No mês de junho e julho, como é que está o senhor, seu Francisco? No mês de junho e julho, passa em média 50 comitivas. Só que eu tenho que agregar, que é uma pastoral, algo a mais que eu faço dentro da missão a qual eu tenho, com autorização do meu responsável, diretor executivo da fundação, que é o Felipe. Todo ano eu peço para ele, olha, aquele trabalho que eu faço do pastoral sertanejo, ok? Ok, então eu tenho a bênção de uma autoridade da fundação. Vou no meu formador, no meu coordenador de vida, tenho a bênção? Tenho, então eu vou. Só que é algo a mais. Fora isso eu tenho, graças a Deus não faço sozinho. Tenho o trabalho na infraestrutura com as equipes que dão a vida. E em primeiro lugar eu tenho a minha família, Edivânia, meus filhos, João, Mateus e Lucas, que são esse sustentáculo, que me ensina a ser pai, que me ensina a ser missionário, que me ensina a pedir perdão. Agora imagina quando a Edivânia sofre, que ela é organizadíssima. Tadinha. É água e óleo, mas nós somos felizes, porque o amor de Deus, o amor que penetra meu coração, ele supre essa diferença. Eu contemplo isso, 23 anos de casado, eu sou realizado como homem, como pai, como marido e como missionário. E minha família não é obstáculo para fazer algo a mais. Nunca foi. Você que é diretor de programa, você que é músico, você que é compositor, saia do comodismo. Por quê?
o cansaço traz estresse, o cansaço traz, na sua missão, ele te trava, traz irritação. Lê, Paulinho, aqui, ó. Vai, lê aí. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e tornar-te-á sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levarás de teu sono? Levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormir, outro pouco para cruzar as mãos do seu leito. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. E sair dessa realidade e ter com a formiga. Então, como é muito trabalho, esse pessoal, 50 comitivas, não é fácil, vocês que andam a cavalo sabem. Pessoal, eu andei 600 quilômetros a cavalo sem sair do lugar. Que cada vez que eu receber uma comitiva é 15 quilômetros para ir, 15 para voltar. Às vezes eu uso o burro, às vezes eu uso a égua, às vezes eu uso o cavalo, às vezes eu vou de carro. Mas andei 600 quilômetros no meio de junho e julho sem andar, sair do lugar. E estava chegando uma comitiva, rapaz, lá de Volta Redonda, amigos do Fundão. E naquele dia, eu não queria ir ter com as formigas. Eu não queria sair da cama. Eu estava cansado, eu queria dormir. Eu não tinha nada, mas nada para oferecer. Eu estava irritado. Eu falei, eu não vou. Eu brigando comigo ali na cama. E você sabe que quando eu levanto que nem um furacão. Mas eu não queria. Você não é máquina. Você não é máquina. Por isso, lá, como está na palavra, os discípulos depois da missão, ou depois do Padre Pio, depois das obras sociais, depois da TV, da rádio, eles voltavam para o Senhor, cansado, estrupiado, mas Senhor, eu preciso de um deserto, eu preciso me reabastecer. Pessoal, confiando na graça, porque eu sou melhor que ninguém. Meu pai fundador falou, vai que o Senhor é contigo. Nós fizemos uma experiência, chamei o Gilberto, que toca o violão, o irmão de comunidade. O padre João Galberto estava gravando lá em cima no santuário. Nós usamos a capelinha de João Paulo II ali embaixo no santuário. Que experiência de céu. Coisa linda. Que experiência de oração. Por quê? Na minha miséria, no meu cansaço, no meu estrupiado, ali eu encontrei forças. E você falando do pão, do suor do trabalho, como cantamos naquela primeira música que o Fagner cantou, do Boia Fria, meu pai, minha escola. Isso eu aprendi com o meu pai, vendo meu pai sair 5 horas da manhã com um tercinho na mão, rezando. E olha que ele tomava suas pingas, mas era um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que deu a vida, sendo empregado o tempo todo, dirigindo o trator, tirando leite, na roça. Mas o amor ele fecundava. Então nesse amor, nessa entrega, gravando, vai entrar agora à tarde, meu filho mais novo, falou assim, eu amo meu pai, chorando. Gravou aqui essa semana, porque ele traz um pão de cada dia para dentro de casa. Que bonitinho. Só de você levar o pão de cada dia para dentro da sua casa, é uma manifestação de um Deus que é por ti, que realiza através de ti esse trabalho santificado. Nós estamos caminhando para o final. Você podia fazer um favor? Pega aquela imagem de Nossa Senhora, que nós vamos rezar, pedindo a Deus que restaure as nossas forças, pedindo que o Espírito Santo vai nos ajudando a trabalhar isso tudo dentro de nós, sobretudo essa realidade de compreender como é que nós vamos viver daqui para frente esse trabalho santificado. A gente trouxe algumas coisas da vida, alguns exemplos, mas é o Espírito Santo, Nossa Senhora, que vai nos formar. A Canção Nova, 45 anos formando discípulos. Nós somos chamados a formar homens novos para o mundo novo. Esse é o objetivo da Canção Nova. Nossa Senhora está à frente, porque ela é a formadora, é ela que nos educa. Se apegue a Nossa Senhora, peça a ela que te ajude a viver todos os dias, ela e São José. Onde está Maria, está São José. Onde está São José, está Nossa Senhora. Peça todos os dias essa graça. Finalizando já, olha o que o Padre Jonas diz
sobre o trabalho santificado. É o relacionamento também de alguém que trabalha para o Senhor. Lhe é muito íntimo, se alegra com Ele nos sucessos, sofre com Ele as demoras, os obstáculos, as oposições, suporta as contradições e se entristece com as próprias infidelidades e pecados no trabalho de cada dia. Arrepende-se dos receios e desvios e retoma na alegria da reconciliação. É o relacionamento de alguém muito íntimo, que mais do que servo tem a graça de ser amigo e por isso vive às claras, joga aberto. É esse relacionamento que nós somos chamados a ter com Deus, às claras, jogar aberto. É uma verdadeira espiritualidade, pois é um relacionamento muito estreito com Deus. Nela se vive uma relação muito próxima com o Senhor, para quem trabalhamos. É uma maneira muito concreta de se viver com Ele e para Ele, no trabalho. Veja bem, o nosso trabalho, o seu trabalho é uma forma muito concreta de você se aproximar de Deus, viver nele e para Ele a cada dia. Damos a Ele continuamente o louvor das atividades, das energias gastas, como disse o Paulinho recentemente para nós, dos frutos, do cansaço, do tempo consumido, dos frutos conquistados. É uma estreita relação, uma verdadeira espiritualidade, relacionamento íntimo e concreto com Deus, portanto, espiritualidade. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados no dia de hoje. Se você está aqui, se você nos acompanha de casa, seja pela TV, pela internet ou pela rádio, você é chamado hoje a viver a espiritualidade do trabalho santificado, a rezar com as suas mãos. Não é um serviço, não é um fardo, não. É uma maneira de você se santificar. A partir de hoje, na minha consciência e na sua consciência, vai mudar isso. Eu estou indo rezar com as minhas mãos. Eu estou indo trabalhar. O meu trabalho é a minha oração. Vamos rezar, Paulinho? Eu quero convidar você a ficar em pé. E você que está em casa, aí no sofá, ainda na cama, aonde você estiver, vamos falar com Deus. Os apóstolos, depois da missão, eles chegavam para Jesus depois que foi enviado 2 a 2, e com certeza, com alegria da missão executada, mas também com o coração perturbado, porque a gente sai de nós mesmos. Então você chega cansado nesse domingo, nesse dia dos pais. Eu quero convidar você a deixar Deus trazer para fora os seus sonhos e se torne projetos concretos no dia a dia. Fala comigo: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, Eu te dou a liberdade, Senhor, eu te dou a liberdade, Senhor, de dar continuidade na filiação, Senhor, na filiação, a qual Senhor, sou eu. a qual sou eu. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Amado por Deus. Amado e por tu me Deus. envias, Senhor. E tu me envias, a Senhor, ser sinal a ser do sinal teu amor e da tua misericórdia. do teu amor e da tua Envia misericórdia. sobre mim o teu Santo Espírito, Senhor. Envia sobre mim o seu Santo Espírito, Renova minhas Senhor. forças, Senhor. Renova as minhas forças, Porque Senhor. eu estou cansado. Porque eu estou cansado. Estou atormentado, Estou Senhor. atormentado, Senhor. Mas quando o teu Santo Espírito Mas quando o teu Santo Espírito age em mim, traz de volta a alegria, traz de volta a traz alegria, de volta o perdão, traz de volta o perdão, traz de volta o amor. traz de volta o amor. Porque quem ama Porque faz quem uma ama experiência de Deus. faz uma experiência Vem, de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida agora, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre as dificuldades que eu tenho travado. Espírito Santo, vem. Eu peço um novo batismo sobre nós, Espírito Santo. Também faz parte do nosso carisma, também faz parte daquilo que nós somos chamados a viver quanto Canção Nova, a pedir o batismo no Espírito Santo. A semente foi lançada, Senhor,
A palavra sua foi levada aos nossos corações. Agora nós precisamos que o Espírito Santo venha para que isso tudo germine, para que essa semente morra, para que venha o fruto, para que nós possamos colher de Ti, Senhor Jesus, concretamente tudo aquilo que ouvimos. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Espírito Santo, batiza-nos, nós que estamos aqui, batiza-nos os que estão em casa, batiza-nos no Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos ser novos, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos viver concretamente a experiência de rezar com as mãos. O trabalho santificado não é só uma conversa, é uma espiritualidade, não é só fardo, não é só fazer, não, é fazer para Ti, Senhor. Tem um sentido e nós queremos viver a experiência do trabalho santificado. Nenhum cansaço, nada, Senhor Jesus, é vivido sem um sentido. Nada, Senhor, que nós estamos vivendo será perdido, porque nós estamos fazendo para Ti. Meu irmão, minha irmã, o seu cansaço não é perdido, porque você está fazendo para Deus. Tudo aquilo que você vive hoje, as lutas do seu trabalho, as dificuldades que você tem para conseguir realizar o seu trabalho, as dificuldades que você tem tido para conseguir sucesso no seu trabalho, sucesso até profissional, não é em vão. Continue, não pare, e que o Espírito Santo te batize neste momento, te dando força, te levantando, te erguendo, porque é vontade de Deus que nós consigamos, que tenhamos frutos no nosso trabalho. Por isso, vem Espírito Santo, cante isso, vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, levante seus braços, peça. Espírito Santo de Deus, vem Espírito, vem Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Canta isso, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o teu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E para encerrar esse momento final de oração, naquela palavra que o diácono trouxe para nós, para você que está em casa, para você que está aqui, Jesus dizendo: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus. É Jesus falando: crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e você faz parte dessas moradas preparadas para você.
Ore no Espírito. Vem, Espírito Santo, pelas mãos da Virgem Santíssima, Virgem de Pentecostes, pelas mãos da Virgem Santíssima, Espírito Santo, nós pedimos o batismo no Espírito Santo. Mãezinha querida, intercede por nós, mãezinha. Mãezinha, nós pedimos o Espírito Santo, intercede por nós, pede o Espírito Santo, mãezinha, por nós, nós pedimos, para que tudo isso seja selado, para que isso tudo seja vivido na presença de Deus. O Senhor está dando a você também sentido naquilo que você faz. Amém. Sentido no seu matrimônio. Sentido você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é sertanejo, você que é da cidade, você que é patrão. Você reencontrar com o sentido da sua vida, que é ser de Deus, ser profissional de Deus, ser um bom pai, uma boa mãe, ser de Deus. Cantemos juntos para encerrar. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.